Com a palavra, o deputado Vitor Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores comandantes, representantes das Forças Armadas, atletas, autoridades presentes, convidados, a todos que nos assistem pela TV Câmara, senhoras e senhores, é com grande satisfação que participo, na condição de proponente dessa sessão solene, da merecida homenagem à equipe brasileira que disputou os Jogos Mundiais Militares realizados no Rio de Janeiro. Nosso país destacou-se amplamente nesse evento, pela excelência da organização, pelo entusiasmo do público, pela forma como foram recebidos os atletas do mundo inteiro e, é claro, pelo brilhante primeiro lugar conquistado no quadro geral de medalhas. Os Jogos Mundiais Militares são recentes, registraram agora sua 5ª edição, mas têm uma origem mais distante. Em 1948, ainda sob o impacto da Segunda Guerra Mundial, 5 nações europeias criaram o Conselho Internacional do Desporto Militar, o CISM, para estimular, por meio da prática esportivas, as boas relações entre as Forças Armadas. A ideia frutificou, pois hoje, unidos pelo lema Amizade através do desporto, 131 países são membros da entidade, que reconhece diversas modalidades esportivas e promove o campeonato de cada uma delas. Senhores comandantes, eu estava lembrando, conversando com Vossas Excelências, que, para os atletas, isso me passa um filme na minha memória. Eu, jovem, com 17 anos, concluindo 18 anos, eu tive o privilégio de poder me alistar para servir ao meu país nas Forças Armadas, Bolsonaro. E contava para os comandantes que eu estava concluindo, estava me preparando para prestar vestibular para a Universidade Federal Fluminense para fazer Direito. E quando fui me alistar, eu soube por um amigo que eu poderia fazer no POR para servir como oficial da reserva. Mas eu não queria, eu queria fazer Direito, porque eu achei que naquele momento eu não conseguiria conciliar as duas coisas. E não fiz a NPOR e fui convocado para servir ao Exército. Então, naquele momento, como soldado, Bolsonaro, servi no Forte Barão do Rio Branco, Niterói, que eu sou fluminense de Niterói. Fui artilheiro, servi na primeira bateria, primeiro grupo de artilharia de costa motorizada, comandado na época pelo Major Duíder, que substituiu o Major Rubem Ribeiro Pimenta, que foi comandante do Forte Imbuí naquela época. E na época quem comandava o Zacosai era o excelentíssimo senhor general Roberto Pinheiro Klein, que foi comandante do Zacosai naquela época. Então, eu fui servir o Exército e eu falei assim, então já que eu estou aqui, eu vou fazer o melhor que eu puder. Que eu vou ser dispensado na primeira baixa para eu concluir meu curso de Direito. E veio os jogos, nas homenagens dos conscritos, tem os jogos, né? Eu fui, não sei, vocês não tiveram sorte, vocês foram preparados para isso. Eu, jovem, 18 anos, pesava 49 quilos. Popó, você foi campeão mundial com quantos quilos? 59. Então dava para eu brigar com você. Para apanhar, naturalmente. Mas faz parte. Onde você batia, vai ter cabelo. Então, senhores, vi as competições de jogos, Bolsonaro. Não sei se até hoje é assim. Não sei se tem os jogos que vê o dia do soldado. Como eu servi em artilharia, incorporei em junho de 1983. Vieram os jogos. E eu, na época, fui competir com 100 metros rasos. Ganhei 100 metros rasos. 200 metros rasos, ganhei 200 metros rasos. 400, ganhei também. Aí perdeu a graça. Na época, senhores comandantes, eu fiz 100 metros rasos com 11 segundos e 4 décimos. O campeão mundial, na época, era 9 segundos o recorde mundial. Eu fiz 11. E ganhei 100 metros, 200 metros, 400 metros. De 1000 metros não dava, que a velocidade você não consegue fazer com resistência. Aí veio salto de altura, eu ganhei também. Salto de distância, eu ganhei também. Perdeu a graça, Popó. Aí começaram a achar que eu era, não é verdade? Aí veio jogar futebol, que eu gosto de fazer. Joguei futebol, fui jogar na seleção do quartel.
Aí fui para a seleção da brigada. Aí me colocaram só na maré mansa. Eu não tirava mais serviço, eu só ficava comendo, bebendo e dormindo. A força de brincadeira, comer, beber e dormir. Porque eu tinha que me preparar. Vieram os jogos, deputado João Moraes. Vieram os jogos. Você imagina se fosse hoje, comandante? Eu certamente estaria com vocês aí ganhando medalha. Não é verdade? Não tinha preparado, não tinha nada. Mas como eu era muito pobre, João, canela fina, acostumado a correr, não é atrás de ônibus para pegar carona, quando veio 100 metros rasos, eu ganhei todas elas. Então isso veio à minha memória, por isso que a minha alegria poder ver vocês preparados. O sargento que ganhou tantas medalhas, eu vou falar o nome dele, que categoria, eu queria conhecer o sargento, que se fosse comigo agora ele não ganhava isso tudo não. Certamente ele não ganharia tantas medalhas como ganhou. Então eu queria registrar isso da minha alegria em poder vê-los, saber do potencial, o quanto eu admiro o que vocês fazem. Então, em 1995, são realizados também, desde 1995, são realizados também a cada 4 anos os Jogos Mundiais Militares, que começaram em Roma, já passaram pela Croácia, pela Catânia e na Itália, na Índia. E o Brasil ofereceu-se para organizar os Jogos deste ano no Rio de Janeiro. Foi escolhido, superando a Turquia, que também era candidata. E desincumbiu-se muito bem da sua missão, recebendo elogios generalizados dos participantes e dos dirigentes do CISM, do CISM. Disputaram o 5º dos Jogos Mundiais Militares entre os dias 16 e 24 de julho, cerca de 6.000 atletas, representando 111 países e 20 modalidades. Foi o maior evento esportivo militar já realizado entre nós. Em seu desenvolvimento trabalharam quase 18.000 militares e mais de 1.700 voluntários, além de 2.000 jornalistas credenciados. Senhoras e senhores, para nossa maior alegria, a boa organização teve correspondência também nas quadras, nas pistas, nas piscinas e demais espaços da competição, General Enzo. O Brasil, que na 4ª edição dos Jogos, ficara em 31º lugar. Você vê a evolução, não é? E já foi um grande resultado. Na 4ª edição, desta vez, o Brasil foi o campeão, conquistando 114 medalhas, 15 a mais do que a China, segunda colocada, sendo 45 de ouro, 33 de prata e 33 de bronze. E mais ainda, um brasileiro, o sargento Gabriel Mangabeira, da natação, foi o atleta com o maior número de medalhas conquistadas, 5 de ouro e 1 de bronze. Esse é melhor do que eu. Esse conseguiu superar. Certamente, nada disso aconteceu por acaso, senhor presidente, senhoras e senhores militares, autoridades. O que houve no Rio de Janeiro foi resultado esperado de uma preparação adequada, feita com a necessária antecedência, com o objetivo definido de buscar sempre o melhor resultado. O Comitê de Planejamento Operacional dos Jogos Mundiais Militares cuidou dos detalhes da organização do evento. A Comissão Desportiva Militar do Brasil tratou de reunir uma equipe forte, bem treinada, com condições reais de vitória. Assim, os nossos 268 atletas estiveram presentes em todas as modalidades e ganharam quase 1/5 das medalhas em disputa. Mais uma vez, parabéns. Vale a pena acrescentar que o sucesso dos Jogos Mundiais Militares não foi casual. Provavelmente não será também um fato isolado, porque tanto o aspecto esportivo como organizacional se articulam num projeto de longo alcance que há de render muitas conquistas. Senhoras e senhores, me emociona muito ver o Brasil sendo o país sede e se viu diante da necessidade de encarar os Jogos como protagonista e de obter resultados compatíveis com essa condição. Optou, então, por um modelo semelhante ao utilizado pela Alemanha, pela França e a Itália, lançando editais para a convocação de atletas de alto rendimento que foram incorporados às Forças Armadas em serviço militar temporário. Esse projeto esportivo não se encerra com a vitória no Rio de Janeiro, deve se estender a outras competições, como a sexta edição dos Jogos Mundiais Militares, já marcados para 2015, na Coreia do Sul e as 2 próximas Olimpíadas. Da mesma forma, a parte da organização dos Jogos Militares,
que sim, um conjunto de eventos que o Rio de Janeiro começa a sediar, como foi o PAN 2007, o avanço, certamente, que vem pela frente a Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada de 2016. Todas essas experiências serão aproveitadas, pois na preparação e execução das competições houve cooperação entre equipes militares e confederações esportivas de cada modalidade. Merecem cumprimentos, portanto, os responsáveis pela organização do 5º Jogos Mundiais Militares, especialmente a equipe brasileira de extraordinária presença na competição. Parabéns a todos e muito obrigado por colocarem o Brasil tantas vezes no lugar mais alto do pódio, que certamente as cores brasileiras se sentem honradas. Parabéns a todos. Deus